E chegamos ao último episódio, última gravação de podcast aqui do Não Pode Spoiler dessa primeira temporada, e não podia terminar de outra forma com a minha série mais querida, a melhor série do mundo, e quem discorda, discorde aí na sua própria casa. E pra falar desse papo, a gente bateu um papo aqui que poderia facilmente rolar por 3 horas, pra falar de Friends. Não dá pra não relacionar Friends com Renan Matavelli de Friends Brasil. Renan, how you doing? I'm fine, totally fine. Que maravilhoso, prazer te receber aqui, Renan. Obrigado por aceitar esse convite, agradeço. tá? Eu que agradeço o convite. Falar de Friends com você é maravilhoso, então vamos em frente. Vamos, tem muita coisa que a gente pode falar aqui, né, nesse podcast. Friends é uma série que esteve na Netflix, né? Muita gente conheceu pela Netflix aqui no Brasil, teve na Warner, agora tá na Max, né? E não importa onde ela estiver, se tá no streaming, você pode assistir pela Roku, porque a Roku já é essa plataforma que ajuda você a acessar os principais streams que temos no Brasil. São mais de 5.000 streamings disponíveis hoje em dia na Roku, inclusive alguns com filmes e séries gratuitos. Então, a Roku já está disponível aí em TV, né? Já vem com o sistema integrado com Roku TV, na Britânia, na Semp e em tantas outras, mas a gente tem também o Roku Express, que aí você pode usar em qualquer TV, mesmo que a TV seja comum, que vai transformar numa TV Smart só conectando no HDMI. Esse aparelhinho pequenininho aqui que salva vidas. Tem a Max aqui pra gente poder assistir Friends. Então vai lá acessar para conhecer melhor roku.com ou segue pelas redes sociais @RokuBrasil. A gente está aqui no estúdio da Roku, inclusive, em plena CCXP 24, né, para poder gravar esse podcast. Eu sei que vocês já estão ouvindo, já tem muito tempo, já é janeiro, mas já tem no mês passado a gente estava gravando essa conversa aqui sobre Friends, que possibilitou que a gente se encontrasse mais uma vez, né, Renan? A gente se viu faz pouco tempo na Friends Experience. Sim. A gente vai falar um pouquinho disso. Vamos. Mas, Renan, já que você vai estar aqui, já que tem muitos fãs do Friends Brasil ouvindo aqui a gente, Sim. eu quero conhecer melhor a sua história com Friends. Hoje você é o entrevistado. Quando você conheceu Friends, como é que foi essa história? Olha, Friends eu conheci lá no ano de 2005, pela Warner Channel ainda, né? Consegui colocar TV a cabo em casa, né? E aí eu comecei a assistir aqueles 6 personagens, ficavam no apartamento de paredes roxas ali, tomando café numa cafeteria muito legal. E a partir daquele momento só foi pra frente. Foi assim, comecei a ficar muito... Quem são eles? A história deles. E aí eu comecei já comprando DVD, eu já comecei já a maratonar na própria canal, né? E depois ali comecei a participar das comunidades do Orkut. E dali pra frente eu comecei a fazer comunidade, fazendo as coisas até hoje aí. 19 anos. Já tinha Friends Brasil no Orkut? Tinha uma comunidade de fãs, mas assim, aí eu participava de fóruns, né, de brincadeiras, assim, era uma coisa muito... Fiz muitas amizades que eu tenho até hoje por causa do Orkut de Friends. Caramba, que legal. É muito, muito legal. E você começou a criar conteúdo de Friends pra internet. Desde quando você faz isso? Tirando essas participações, assim. Eu prefiro nem comer mentira. Já vai fazer quase uns 8 a 10 anos, porque a comunidade, né, o Fãs de Friends Brasil, ela tem 13 anos já. Então, já desde quando começou a comunidade, eu tô lá escrevendo, interagindo com os fãs. Então... Começou pelo Facebook, que eu lembro que tinha um grupo no Facebook, né? Que foi lá que a gente se conheceu, que eu seguia por lá. Começamos no Facebook, né, no grupo, e aí conforme as redes sociais foram evoluindo, a gente foi evoluindo junto, né? E acho que é muito legal, porque a gente sempre... eu sempre tento buscar esse papo de fã pra fã, eu acho, né? Isso é legal. Porque fãs de Friends ama falar de Friends, então assim, gente... E o grupo sempre me proporcionou essa interação. Não é todo que a gente se conheceu por lá, né? Exato. Então, isso é muito legal. A forma que você gerenciava o grupo eu achava muito legal, porque era um negócio sempre respeitoso, mas muito aberto para todo mundo falar sua própria opinião, falar o que achava. Tinha umas discordâncias, mas sempre com respeito, tipo, sobre quem é o personagem mais legal. Sempre tem os haters do Ross que a gente tem que lidar, né? Mas sempre foi uma comunidade muito legal. Sim, obrigado. Assim, acho que a comunidade sempre para mim foi um quentinho no meu coração ali, né? Hoje ela tem menos movimento, né? Mas ela existe ainda, as pessoas colocam que ele tá rolando Friends Experience, as pessoas vão lá, postam fotos, né? Ou sempre surge uma polêmica ali, né? As pessoas gostam. Isso que é muito legal, acho que da comunidade de fãs de Friends, acho que ela é muito viva ainda. Sim. As pessoas ainda perguntam se eles estavam dando um tempo ou não, isso é muito legal, sabe? Até hoje o pessoal, acho que é uma das maiores polêmicas que a gente tem, né? Se estava dando um tempo ou não.
Sem ficar em cima do muro, Renan, tava ou não tava? Estavam. Traiu ou não traiu? Então, é um pouco difícil de falar assim, sim ou não. Mas assim, eu acho que o Ross, ele traiu a confiança da Rachel. Perfeito. Então esse é um ponto, né? Eles eram amigos antes de qualquer coisa, né? E o fato deles esconder o que ele fez ali, né? Não dá pra passar pano pro Ross isso, né? O erro dele não foi dormir com outra, foi ter mentido sobre, né? Porque tem toda uma circunstância por trás disso, né? Eu acho que tem a questão do... Tanto, primeiro, o histórico do Ross, do término do relacionamento com a Carol, né? Ele veio de um casamento, né? Ali... Onde ele foi traído. Exatamente. Fica implícito isso pela Carol. Então, e eu acho que a aproximação do Mark com a Rachel afetou muito também, porque trouxe esses gatilhos pra ele ali, Sim. né? Eu sei que é uma série de comédia, mas assim, fazendo uma análise mais aprofundada pra mim, eu entendo um pouco essa movimentação do Ross ali, mas ele não... Esse fato dele esconder da Rachel, isso daí fere o ponto principal, que é a amizade que eles tinham, né? A confiança, né? Eu acho que esse foi o principal problema, né? Tanto que, até hoje, eu já assisti Friends incontáveis vezes. E até hoje, quando a Rachel fala, eu sempre imaginei você como alguém que não me machucaria, aquilo me destrói, aquilo me destrói, sabe? Então, ela começa a ver ele de uma forma diferente. Sim. Né? Então... esse episódio, pra mim, é terrível, assim. Eu já pulei muitas vezes ele, sabia? Porque assim, quando você vê eles começando a ficar juntos, né? O beijo, né? A cena, né? Da formatura, né? Que tem essas revelações. Aí quando eles terminam, você fala, não. Ficaram um aninho juntos só. Não, fica junto, né? Então, assim, eu acho que é um ponto crítico do relacionamento deles e, assim, é triste, mas depois fica muito engraçado. O We're on a Break é, assim, maravilhoso. Ele retorna. É muito bom. Eu gosto muito de uma piada que a Rachel faz. Uma piada não, né? Um negócio ácido, um comentário ácido ali que ela faz quando eles estão indo pra um lugar ali da parente da Rachel, né? Que eles estão presos na neve, sem combustível. Sim. E aí o Ross fala alguma coisa, ela fala, você estava falando comigo ou dormindo com outra? Cara, eu acho isso maravilhoso. É maravilhoso bom. como é que eles tiram piada desse momento. Enquanto o Joe escrevendo Help ao contrário. É maravilhoso. A cena incrível. toda é perfeita. É incrível. Inclusive, isso é um ótimo... Só mudando muito de assunto, mas é um ótimo indício. O pessoal reclama muito que o Joey ficou burro nas últimas temporadas, mas ele sempre foi, né? Sempre. Help ao contrário. Ele sempre foi assim, fora da noção, assim. Por exemplo, quando ele esquece de pegar, acho que a avó dele no aeroporto, direção de graças, que tá com a camisa de manga comprida. É o Joey, né? É o Joey, né? O Joey não diria nem que é uma burrice, é uma inocência dele, né? Ele não tem a malícia de um adulto. Concordo, né? acho que ele tem mais essa inocência. E o Joey é maravilhoso. Eu gosto, eu amo o Joey. Eu sempre falava muito que o Joey era meu favorito, mas eu comecei a analisar melhor, eu acho que é o Chandler. Eu não sei se a morte do Matthew Perry me influenciou a mudar essa opinião. Mas você tem um favorito? Então. Tem que ter. Não, deixa eu reformular a pergunta pra gerar um corte. Quem é o seu friend favorito? Olha, eu já oscilei muito ao longo dos 19 anos que eu sou fã de Friends. Aí muda, não tem jeito. Mas assim, eu tenho um pouco do sangue Geller. Eu acho que o fato de cuidar com uma comunidade de fãs tem essa coisa de ser a cola do grupo, sabe? O que o Renan vai falar, o que o Renan vai organizar o rolê. Então, assim, eu tenho um pouco da Mônica ali. Legal. A Mônica vive um pouco em mim, mas eu tenho um pouco do nerd incompreendido do Ross. Sabe? Aquele papo do dinossauro que ninguém quer falar e eu tô falando. E todo mundo, meu Deus, ele tá falando ainda, né? Então, assim... Mas os outros personagens eu carrego um pouco. Meu lado consumista da Rachel, minha forma de correr loucamente estranho como a Phoebe. O Joey, talvez um pouco esse lado faminto dele, de comer algumas pizzas. Um pouquinho de cada. Assim. Gosto um pouco, assim, não tem como. E eu acho que o Chandler, ele carrega um pouco desse lado sarcástico, fazer piadas na hora que não se deve, passar uma vergonha alheia ali, né? Comigo mesmo. Muito bom. É legal, porque foi legal você ter citado primeiro a Mônica, porque geralmente quando eu faço esse tipo de pergunta, dificilmente alguém escolhe a Mônica, né? E todo mundo ama a Mônica, mas ela não quer a primeira de ninguém. Isso é verdade. Né? Então foi a primeira sua, acho muito legal. Pelo menos nesse momento, né? Amanhã pode mudar. Mas na comunidade mesmo, acho que o personagem mais querido dos fãs é o Chandler, na sequência a Phoebe. Sempre, eu acho que assim, nas enquetes ali, sempre os dois nomes vêm muito forte. Curiosamente, os dois que nem era pra ser regular, né? Era pra ser
coadjuvantes e os outros 4 seriam foco e são os 2 favoritos. Eu não consigo imaginar isso. Pra mim, também não os consigo. 6 são os protagonistas e sempre foram. Eu encaro isso como uma fake news, inclusive. Eu falo, porque tá nas pesquisas quando eu faço, né, mas eu encaro isso como uma fake news, porque não é possível. Não é possível. Os personagens estão incríveis. A criação deles, acho que a forma como a Phoebe veio junto com a Úrsula ainda, né, naquele... Cara, isso é muito legal, essa história. Legal. Então, assim, acho que não teria como Friends ser com 5, com 4 personagens, são eles. Foi com a quantidade exata, né, que eram 6. E já teve algum momento, você assistia há tantos anos, aí 19 anos já, teve algum momento que você começou a assistir menos, tipo, pô, tá saturando um pouquinho, ou sempre foi a sua série comfort, a sua série favorita, assim? Continua sendo minha série comfort. Eu acho que desde a morte do Matthew Perry, eu confesso que eu dei uma diminuída ali, ficou um tempo ali guardadinho ali, porque para quem é fã, é muito difícil, porque a gente sabe dividir o trabalho do ator, né, o personagem, mas a gente torce pelos atores, né? Sim, com certeza. Então, acho que eu dei um tempo para Friends nesse período aí de um ano ali, alguns meses ali, até acalmar o coração, né? Mas hoje, assim, eu vejo Friends com muito respeito, mais ainda, porque é uma herança que eles deixam. Tipo, o Matthew Perry deixou um legado com o Chandler que é pra sempre, né? É triste, né? Não posso falar muito, eu vou chorar. Mas eu acho que vem isso. Acho que hoje eu voltei a assistir Friends até com mais esse olhar. Que obra maravilhosa que fizeram, sabe? Mas assim, sempre assisti Friends, assim, pelo menos um episódio por dia, e por estar na comunidade, então sempre acaba havendo recorte, teorias, enfim, por aí vai. Eu acho que esse momento, esse período de tempo que você deu, te ajudou a limpar o paladar pra assistir de novo. Sim. Porque eu dei um tempinho, mas não pela morte do Matthew Perry. Eu dei um tempinho porque eu ia fazer os conteúdos de Friends de 30 anos, que a gente fez uma live juntos, inclusive. Sim. Foi bem legal. Eu falei, eu vou dar um tempinho, uns meses, porque eu tava assistindo todo dia, cara. Eu não paro de assistir Friends. Eu falei, vou dar um tempinho, eu quero limpar o paladar pra reassistir de novo, quase como se fosse a primeira vez. E eu dei risada das mesmas piadas, cara, porque é muito boa, é muito inteligente, Friends. É isso que é legal. Acho que quando você dá uma distância, assim, um pouco, tem algum episódio, alguma cena que você não lembra. Exatamente. E aí tem aquela coisa, não lembrava dessa cena. Eu fico falando, será que é cena que tinha sido cortada e colocaram agora? Eu já tive essa sensação. Isso é muito bom. E eu acho que o mais legal de Friends é isso. Às vezes você consegue assistir o episódio com uma outra perspectiva também. Eu adoro ver a série também, meio loucura de fã, né? Ver os detalhes do cenário. Mudou a cadeira ali do apartamento da Mônica, era laranja, agora tá roxa, né? E por aí vai, sabe? Eu entro numa pira agora, entrou em 4K no Max agora, né? Fiquei meio assim nessa pira olhando, olha o detalhe ali, ó. Detalhes, né? Assim, socorro, para, Renan, para. Tá ficando especialista, já cada detalhezinho, assim, tá bem Mônica mesmo. Aquele episódio que o Chandler limpa o apartamento e ela fala, o sofá tá fora do lugar, não sei o que tá fora do lugar, nem me fale dos ímãs da geladeira, ela nem tinha olhado pra geladeira. A gente até sabe que o sofá ele tem que estar alinhado ao corredor ali, junto com a linha do tapete. Com a linha do tapete, ali, E só pra dar uma diminuída no clima aqui. Porque a gente vai o astral tá muito alto, vamos dar uma diminuída. Não, eu queria ouvir um pouquinho de você, que é um dos grandes fãs de Friends também. Como é que foi receber a notícia da morte do Matthew Perry? Porque foi um período muito difícil pra gente. Eu queria ouvir de você um pouquinho. Olha, Luke, é uma história que eu falo, é uma história digna de episódio de Friends. Porque assim, foi um dia muito triste, mas eu estava numa festa de Halloween, né? Muito bem Friends, eu estava vestido de Cuca nesse dia. Nossa. E aí, eu não estava com o celular perto, né? E aí veio um amigo meu e falou: Renan, o Matthew Perry morreu. Falou assim, na lata. Eu assim, quê? Aí eu assim, tirei a cabeça. Então, cara, que frase maravilhosa. Tirei a cabeça. Assim. Tirei a cabeça e eu falei assim, gente... Aí eu olhei o celular, eu fiquei eu fiquei em choque. Liguei pra minha amiga, que é a Sheila, moderadora do grupo, maravilhosa. E eu falei, Sheila, é verdade? Ela falou, Renan, é. E ali eu fiquei, assim, quase uma hora chorando com ela no telefone, falando, não. Ela, sim, não. Né? Então, assim, foi muito bruto, muito forte, assim, porque
me pegou todo mundo desprevenido, assim. Era um momento de uma fase muito boa da vida dele, né? Finalmente. A divulgação do livro, parecia que as coisas estavam caminhando bem para ele ali. E a gente que é fã, a gente torce pelos atores, a gente ama acompanhar eles ali, né? E foi um momento muito difícil. Assim, é um momento de negação muito forte ali. Eu demorei para cair a ficha. Aí muitas mensagens, gente, Renan, é verdade, verdade, verdade. Respirei fundo. Como escrever um texto desse tipo, né? E até hoje é difícil, assim. É isso. Eu lembro que... Engraçado que eu também tava numa festa, mas não era de Halloween. E eu vi a notícia quando eu tava chegando em casa. E foi esse baque, assim, pra mim também. Eu consegui acreditar, chorei pra caramba. Eu não sei se você já teve alguma outra personalidade, pessoa famosa que morreu, que mexeu muito com você, assim. Olha, nesse nível não. Nesse nível não, né? Porque os personagens de Friends, né, os atores, eles acompanham a gente, né? A gente assiste muito, né, ali. Então, o fato de ver uma notícia dessa, óbvio que todo mundo sabe, as pessoas envelhecem, Renan, mas... Não foi por velhice. Não foi por velhice, E isso que acho que é o ponto que mais dói pra gente, né? Então, acho que essa surpresa, isso me afetou muito, assim. Foi muito de repente. Muito. Eu tenho essa sensação também, porque eu tive um sentimento parecido quando morreu o Chorão do Charlie Brown. Mas ele passava por muitos problemas. E ainda que eu gostasse muito dele, eu gosto muito do trabalho dele, eu achava ele genial, eu fiquei muito mal. Eu passei o dia inteiro ouvindo as músicas dele, bem mal. Mas nada mexeu tanto comigo quanto a morte do Matthew Perry, cara. Foi alguém da minha vida que frequentava a minha casa todos os dias que morreu, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Muito doido. São pessoas... Assim, quem não é muito fã, fala assim, ai, que besteira, você tá chorando por um ator de Hollywood, né? Fala assim, o cara nem... Assim, mas eu conheço ele. Exato. Eu acho que esse é o ponto, né? Na festa, né? Eu fiquei num canto da festa lá. Aí todo mundo falou, Renan, você tá bem? Você tá chorando, né? Porque pra nós é algo que importa, né? Acho que assim, quando a gente tem essa relação de proximidade, né? E ainda mais que Friends trata de amizade, né? Então acho que quando a gente tem essa questão de ligação com a série, a amizade, e cai num ponto que eu já cheguei a comentar com você, Luke, a questão do luto, né? A perda, né? Friends, acho que prepara pra gente pra essa vida adulta em muitos pontos, mas assim, pra perda, a gente aprende a se despedir de ciclos no final de Friends, né? Mas não se despedir das pessoas ali no luto, né? É uma coisa que eles não trataram, assim. Levemente ali com a avó do Ross e da... Com todo respeito, que ela morre 2 vezes. É muito bom. Morreu 2 vezes. Mas é uma coisa muito leve, muito superficial, assim, eles não se aprofundaram nisso. Então a gente não estava preparado para isso, para se despedir. De forma alguma, gente. Eu tenho esse mesmo problema que você. Eu lembro que na época eu fiz um vídeo, que o nome do vídeo é Isso Não É Uma Homenagem ao Matthew Perry. Porque não era uma homenagem. Você chorou? Eu chorei. Eu chorei de verdade, não tinha roteiro, aquele vídeo não tinha nada. Eu falei, eu quero desabafar, eu quero encontrar outras pessoas para desabafar, para as pessoas que vão me entender. Exato. E fiz isso. Eu não consigo, que aí recentemente, uns meses atrás, começou a sair notícia de que foi premeditado, que a galera foi meio... Sim. Foi negligência de algumas pessoas, isso, né? Porque tá tendo julgamento e tudo mais. E as pessoas me cobraram pra fazer um post sobre isso, falar alguma coisa. Eu falei, gente, obrigado por quem tá me mandando, mas eu não tô nem lendo, porque eu não consigo, até hoje. É difícil pra caramba falar disso. É difícil, é triste, é revoltante. Revoltante demais. Então isso acaba mexendo. A gente como fã, né, é um ponto que não me faz bem, mexer nesse ponto, né? Ali. Eu prefiro olhar o Matthew Perry como o legado dele, a obra dele, não só em Friends, mas ele é um humorista genial. O livro que ele deixou também, que é o que ele queria ser lembrado, né? Pelo livro dele. Exato. Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, em português. Inclusive eu preciso ler. Pedi de presente de amigo secreto, vamos ver se eu vou ganhar. Vem aí. Vem aí. O livro é muito forte. Ele traz esse relato íntimo ali, né? Então acho que quando ele consegue, expor isso dele, né? Eu acho que dava essa sensação de que agora talvez a gente vai seguir em frente ali, né? Então é um ponto que assim, essas notícias num tom até sensacionalista ali, prefiro também não tratar com isso, porque acho que Friends
é talvez o legado que Friends deixa até hoje, né, pros fãs, e isso não faz bem pra gente, né? Mas a gente se consola assistindo Friends, né? Eu Exatamente. tive um caminho diferente do seu. Quando ele morreu, não sei se foi no outro dia ou 2 dias depois, eu falei, eu vou assistir. Eu vou me forçar a assistir, porque se eu não assistir agora, eu vou ficar meses sem ver. E aí eu forcei, e aí eu falei, cara, o Chandler é maravilhoso. É maravilhoso. E aí eu continuei, sabe? Mas foi um ponto importante. Hoje, quando eu reassisto, eu olho sobre esse, eu falo assim, gente, eu acho que depois quando a gente começa a ver os bastidores da série, né, o quanto que os cacos, né, que ele fazia no roteiro, era muito genial. Ele era genial. Ele era muito genial. Maravilhoso. E fora que quando os erros de gravação, né, que tem ainda lá, ele causava muito também nas gravações. Nossa, lá. demais, cara. Era muito maravilhoso. O próprio elenco falava que ele era mais engraçado ainda fora das telas do que nas gravações. Né, eu posso imaginar que era. Devia ter sido maravilhoso viver com ele ali, né? Eu queria ser uma mosquinha pra ficar lá assim, só. Fora as pessoas que assistiram ao vivo as gravações. Então, quem estiver vendo, coloca. Quem assistiu Friends aqui ao vivo. Se alguém na história assistiu, né, alguém que tá ouvindo esse podcast assistiu um episódio ao vivo ali, conta pra gente como é que foi, né? Porque deve ter sido maravilhoso. Nossa, muito. E aí, Friends até hoje nas nossas vidas. Sim. Continua gerando muita coisa. Friends é uma das séries mais rentáveis que tem até hoje, né? Porque já acabou há 20 anos. Já fez 20 anos no final? 2004, né? 20 anos. Não. Fez 20 anos em maio, né? 20 anos em maio. E 30 do início, né? É isso. Então a gente tem aí mais de 20 anos que a série acabou, que não tem mais nada novo, a não ser a Reunion que teve. Mas fora isso, não tem e continua gerando muito dinheiro. A gente tem agora a Friends Experience, né, que chegou em São Paulo, que a gente foi. Sim. Cara, que experiência, né, Renan? Que legal, cara. Chegou no Brasil. Você já foi em outros países também, né? Já. Conta pra gente essa diferença, porque eu vi que você postou algumas coisas. Sim. E eu fiquei muito sentido, porque foi muito bom. Mas eu queria ter tido o apartamento completo dos dois, né? A diferença das exposições aqui veio pro Brasil é que não veio os cenários completos dos apartamentos, né? Sim. E nas outras exposições o apartamento vem completo, né? Ali. E cai na questão da experiência, né? A experience completo, né? Não sei porquê também, alguma decisão. De espaço, de repente. Espaço, um patrocínio, não sei o que aconteceu, mas assim, um padrão gringa foi assim, eles fazem essa réplica, né? Eu acho que o barato das exposições de Friends desse tipo, né, é você se ver no cenário, né? Sim. Porque é uma coisa que a gente vê muito, a gente vê todo dia. Então quando você tá lá dentro, você fala assim, nossa, eu tô aqui dentro. Exato. É aqui a cozinha, você fica... Eu fico bobo. Eu fico muito bobo. Eu esqueço que... Eu falei, eu ia fazer fazer um nag, fazer o movimento do Ross ali. Não fiz nada, porque eu fico ali olhando, fico assim, nossa, que bonito, né? Real, né? Aí acabou o tempo, não tirei uma foto, nada, né? Enfim, né? Coisa de fã, né? E pior que eu queria muito ter os apartamentos completos, mas uma foto que eu tirei, que eu amo, acho que talvez tenha sido minha foto preferida lá na experiência, foi no corredor. Como se eu estivesse subindo a escada para chegar no apartamento deles. Muito legal. Porque tá perfeito aquele espaço. Tá. Os espaços que vieram aqui pro Brasil estão muito bem produzidos. Muito. O apartamento dos meninos tá cheio de detalhes, assim. Se você olhar, parece o cenário mesmo. É uma pena que não tem o outro lado do cenário, mas assim, onde ele tá ali, é uma recriação muito bonita. O apartamento, a cozinha da Mônica também ficou muito bem detalhado. Tem aquela taça com aquela carinha lá, bem no balcão de entrada. Tem um pote de cookies ali, o cookie time ali no cantinho. Sim, também. Tá muito bonito pra tirar os potes de café tem grão de café de verdade, sabe? Eu só não conferi se as canecas estão numeradas. Eu vou voltar lá. A gente tá gravando isso aqui dia 8, eu vou voltar lá terça-feira, daqui 2 dias eu vou conferir. Vou virar pra ver se tem. Se não, ó. Tá mal feito isso aqui, hein? Pode fazer de novo. É uma boa. Ver quais que tá faltando. Tá faltando a 21 aqui. Exato. Cara, muito legal. Mas tá muito bom. E eu gostei também que eles colocaram detalhes de decoração de Natal. Porque a gente tá na época de Natal e em Friends tem decoração de Natal quando eles estão. Episódios natalinos, né? São clássicos episódios, tanto de ação de graças quanto de Natal, né? Inclusive nas outras exposições também tem esse padrão de decoração de Natal. Inclusive eu tô esperando agora que eu vou comprar o ingresso para depois do Natal. Que eu quero tirar fotos sem a decoração de Natal também. Ah, que legal. A gente tem que aproveitar, né? Mas será que eles vão tirar?
Ah, espero que sim, né? Tem que tirar, né? Aí eu acho que a exposição vai até o final de março agora. Fevereiro ou março. Então acho que já tem que tirar, desmontar a árvore de Natal lá, né? Então vai dar pra aproveitar. Mas eu acho que os episódios de Ação de Graças e Natal, eu amo assistir nesse período aqui. Tá no Natal, achei episódio de Natal. Exato. A contagem regressiva deles, contando 10, 9, você coloca simultâneo, essas loucuras todas. Eu acho maravilhoso. É muito bom. Ano novo também. Happy New Year. É muito bom. Você, fora os 6 Friends, agora vamos falar dos que vem ali pelos lados. Uhum. Qual que é o seu 7º Friend favorito? A gente tem Gunther, tem Janice, tem Mike, tem Richard. O Mike, eu acho que ele entra como o 7º friend, assim. Né? Ele chegou lá no finalzinho, mas me conquistou. Acho que na cena que ele conquista todo mundo, ele no teclado imaginário ali, ele é o Mike, então assim. Mas assim, os personagens secundários, eles são muito cativantes, eu acho, né? A Janice, pra mim, assim... A Janice é perfeita, cara. A atriz, que agora me fugiu o nome, a Meg Wheeler, né? Ela é muito fã de Friends também, né? Porque ela tá com a voz na Friends Experience, dela que narra a entrada. E ela vive postando coisas de Friends. Cara, eu acho isso muito legal. É legal que em algumas exposições ela aparece, né? Ela faz um... Poderia ter vindo pro Brasil também, a Meg, né? Não fala nada. Preciso contar aqui. Deixa eu gerar um corte aqui. Estou decepcionado com a Friends Experience, porque eu fui pra lá na pré-abertura, fui convidado, e eu esperava que fosse sair o elenco inteiro de trás do sofá, fazer uma surpresa igual os vídeos que a gente já viu por aí da Jennifer Aniston. E não tinha ninguém. Não tinha Jennifer Aniston, não tinha o David Schwimmer, não tinha ninguém ali atrás. Então, assim, isso me decepcionou um pouco. O Matthew LeBlanc, né? O Matthew LeBlanc, cara, sim, total. Ele tava ali com o Nubank ali fazendo toda a promoção. Ele tinha que sair dali de trás de algum lugar. Eu tinha esperança ainda que ele ia aparecer, assim, só rapidinho, só dar um oizinho ali. Sabe, de longe, assim. Não ia ligar. Só pra ele falar um how you doing, pra mim, eu tava feliz já. Nossa. Ele ia dar uma desmaiada de leve e depois eu ia embora. Chama o Samu, que não era certo. Mas olha, que inveja do pessoal que levou surpresa da Jennifer Aniston lá no estúdio. Cara, gente, eu ia infartar. Eu ia infartar. Tranquilo. Eu ia achar que é mentira, que eu tava sonhando. A Courtney Cox também fez. Fez? Só que agora nos estúdios da Warner tem lá a fonte, né, em um novo ambiente, um sofá, né, pra tirar foto. E ela também fez esse lance de ficar escondida. Olha, cara. Gente. Mais um dia infeliz de morar no Brasil e não tá lá em Los Angeles, né? Vai fazer o quê? Um dia chegamos lá. Um dia iremos lá. Inclusive, ela ganhou a Estrela da Fama lá na Calçada da Fama, né? E ela fez um vídeo maravilhoso, ela limpando a estrela, depois limpando a Jennifer Aniston também. Eu quero ir lá, ainda vou lá, pra tirar foto lá e limpar também. Porque, como bom fã de Friends, tem que ajudar a Mônica a limpar a estrela dela. Tá faltando da Lisa Kudrow, né? Por favor. Pra eternizar o trio das meninas, né? Eu acho que do elenco de Friends, agora falta os demais. né? Mas eu acho que Friends é tão marcante, tão icônica, que todos tinham que ter. Ou tinha que ser quebrar barreiras. Uma estrela escrito Friends. Concordo. Sabe? Furar o padrão ali só do nome dos atores, porque é uma coisa muito marcante, cara, até hoje. Teve outra série, porque Friends, obviamente que sabe dessas informações que eu vou falar agora, mas o último episódio foi o 5º mais assistido da história da televisão americana. É muito grande. Mano, isso é muita coisa. Mais de 50 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. É muita gente, cara. É muita gente. Foi assistido na Times Square, né? Foi assistido na Times Square. Assim. Isso é... Acho que só teve isso com Seinfeld, que acaba tendo um público um pouco maior nesse último episódio, mas que também me transmitiu na Times Square. Só que quem liga pra Seinfeld hoje em dia? Ninguém, os quarentão, cinquentão que gostam de Jerry Seinfeld no máximo. Com todo respeito. Com todo respeito, é uma série legal e tudo mais, mas não é Friends. Não é Friends. Friends é muito mais do que uma série de comédia. É a série, sabe? É a série. Tanto é verdade que, hoje em dia, qualquer série de comédia nova que surge é comparada com Friends. Sim. Né? Brooklyn Nine-Nine, The Big Bang Theory, Ted Lasso, qualquer uma tenta comparar com Friends. Eu acho que Friends traz sei lá, é Friends, né? Acho que é incomparável, assim. Eles conseguiram fazer uma série tão bem feita, acho que ao longo das 10 temporadas, que é uma referência, né? Não é à toa que depois de 20 ou 30 anos ali, ela continua sendo relevante, né? Ela continua sendo muito forte com os fãs e tanto como referência de produção mesmo, né? E deu certo em qualquer país, né? Porque a gente viu lá na Friends Reunion,
Sim. Pessoas do mundo inteiro falando o que Friends significa pra elas. Sim. Né? E aí eu quero perguntar pra você, o que Friends significa pra você? Que pergunta difícil, Pergunta difícil, né? Essa é difícil. Eu acho que Friends é... Nossa, que difícil, me pegou, hein? Você pegou aquele momento assim, ó. Essa é difícil, definir Friends é difícil. Definir Friends. Porque Friends, pra mim, assim, é um pouco de mim, né? Eu acho que eu passei muitas mudanças da minha vida com Friends. Eu acho que talvez um pouco da minha vida tá em Friends e vice-versa. Conheci você por meio de Friends, fiz outras amizades. Então acho que eu tenho um pouco de mim em Friends, então talvez assim, um pouco sobre a vida mesmo, assim. Acho que Friends tem um pouco disso, assim. Acho que amor, talvez, acho que por uma palavra assim, como um bom fã, acho que Friends é amor pra mim. De amor. Perfeito, eu acho que é uma ótima definição. Não dá mais pra separar, né, a vida atual que você tem de Friends. Não. É uma coisa só. Eu não ia falar amigos, porque senão ia ficar muito assim, né? Ah, amigo. Mais que amigos, Friends. Mas aí, como é que foi as suas experiências lá fora também, nas outras experiences que você teve, que a gente comentou? Inclusive, só um parênteses aqui, a Gica, lá do AP da Mônica, ela postou o Hugsy de Nova York e o Hugsy que teve aqui. Cara, que Hugsy feio que tem lá em Nova York, cara. Ele é meio estranho, mas ele é fofinho. Ele é de pelúcia, então você... que legal. Então deve ser se jogar. Por isso que ele é meio tortinho, assim, mas ele é bonito. Mas ele é meio quadradinho, assim. Ele tem seu charme, vai. Charme. Isso é legal, isso é legal. Mas as outras experiences que tem, né, acho que pela Europa roda o Friends Experience itinerante, né? Tá agora em Londres, né? Está em Londres. E Londres, como é um lugar muito forte, Friends, eles fizeram a capela do casamento do Ross e da Emily. É verdade. Né? Maravilhoso, né? E depois também em Paris, também agora reabriu também, acho que tá em Amsterdã. Nessas opções ali tem os apartamentos completos, enfim. Tem a capela de alguns também, né? Tem a capela de Las Vegas. Varia vem muito da questão do espaço e talvez se tem disponibilidade de cenário, alguma coisa. O Friends Experience de Nova York, que é a exposição fixa, né? Ali assim, prepara o coração, porque são muitas salas com roupas, objetos dos originais. Assim, dá pra passar, sem brincadeira, umas 3, 4 horas ali, porque tem muita coisa, muita coisa. Ali eu fiquei, assim, emocionado. Ali. O sofá original fica lá? O sofá original, ele fica nos estúdios da Warner em Los Angeles. Ah, sim. Lá em Los Angeles tem um estúdio, né, lá o tour, né, lá. E aí lá tem o Central Park original montado lá, né. Aquilo ali é pra chamar ali onde os atores pisaram. Sentaram, né. Sentaram. Então, assim, ali tem um peso. O cenário tá autografado por eles ali, né. Então ali tem um peso muito grande, né. Mas o sofá, o original tá ali, né, nos estúdios da Warner. E as réplicas ficam ao redor do mundo ali, né. Tem os Friends Experience de Nova York, tem o sofá réplica lá também para tirar foto, né. E em Nova York tem os cenários completos, né, só para fechar. E tem, por exemplo, o Ross de tatu natalino, a roupa original dele, enorme. Eu fiquei assim, besta. Tem o vestido da Phoebe de noiva, tem a capela de Las Vegas, tem o Hugsy gigante, Pivot, tem os cenários ali. Dá pra sentar em cima do cachorro branco pra fazer a foto. Que legal. Então é mais completo, né? Já nos estúdios da Warner a gente tem é mais o cenário mesmo original, só o cenário original, mais nada, né? E eles fizeram tipo uma loja pop-up também, o AP da Mônica mostrou lá a loja, lindíssima loja, cheia de referências integradas ali também. E dá pra visitar, você passa na frente do Estúdio 24, né, ali, onde tem a placa, né, que é o Friends Stage, e a casa dos pais, né, do Ross ali também, da Mônica, tem lá. Eu não sei se todos os tours que passa lá, você consegue entrar na casa para tirar foto na escada. Eu quero, quando eu for lá, eu vou querer tirar foto na escada. Eu gostaria também. Eu paro o carrinho e falo assim, ó, eu vou tirar foto desse lugar aí.
E você já, quando você foi pra lá, você também visitou os prédios, né? São as fachadas. Ah, Cara, eu vou ter um infarto o dia que eu estiver ali em frente àquele prédio. olha, já fui 2 vezes e as 2 vezes eu fico feito um bobo. Eu quase fui atropelado, porque eu fiz o quê? Eu quis gravar o vídeo atravessando o cruzamento, igual a Courtney Cox fez num vídeo quando ela foi há um tempo atrás, ela foi lá na frente e ela gravou com a música de transição da série. Aí eu quase fui atropelado atravessando a rua lá. Mas tava tão feliz lá, eu tirei foto, aí eu filmei, olhando para baixo, olhando para cima, e, enfim, é muito legal. Porque apesar da série, né, eles não aparecerem na frente do prédio, é muito icônico. Muito icônico. Muito icônico aquele prédio. Uma curiosidade que tem ali no prédio de Friends, né, é que na parte de baixo do prédio, né, tem uma área de pedra, assim, e tem uma placa que é proibido escrever lá na parede. Porque Caramba. os fãs vão lá e escrevem bordões da série, tipo How You Doing, I Know, os nomes dos personagens, e eles gastam uma fortuna para ficar apagando lá. É proibido, tem até... Os moradores não gostam. Mas eu, como bom fã, eu não degradei o prédio lá, mas quem fez isso, eu apoio, porque é fã de Friends, gente. Vai lá. Cara, ia tornar mais icônico ainda, né? Eles podiam fazer umas coisas temáticas ali, aproveita o turismo dos fãs, né? Sim. Uma coisa que é uma outra curiosidade, né? Que o Central Park não existe, né? Isso é um momento Mas de dor. Tem uma coisa ali embaixo, é o que? É um restaurante? Tem um restaurante italiano. E você não foi lá? Não fui. Eu dei uma olhada, é muito caro. É uma coisa que... Mas ninguém mostra. Todo mundo que faça uma foto ou um vídeo ali, ninguém entra lá. Eu tenho muita curiosidade. Eu olhei assim na janelinha, assim, eu fiquei olhando. Vai ser muito chique, sabe? Meus dólares quando eu for, eu vou separar um dinheirinho, então, porque eu quero ver como que é lá dentro. Mas assim, é um restaurante normal. Mas a dona Warner podia, né? Comprar, fazer o Central Park lá, né? É uma oportunidade incrível que eles perdem em não fazer isso. Eu demorei, assim, quando eu comecei a assistir a série, lá atrás, eu falava, nossa, o café é lá embaixo, né? E quando eu comecei, né, a ver com mais detalhes, né? Eu falei, e não é que não tem café? É um furo horrível, né? Porque esse prédio não tem nada a ver. Não tem a sacada deles. A sacada. E isso daí, assim, meu lado Mônica fica assim, onde tá a sacada, gente, né? Quando a Rachel joga as roupas do Paolo lá por cima e cai dali, tipo, não tá onde? Ela não tá na sacada. Eu tava vendo esses dias o episódio em que a Rachel, ela cai da sacada e ela fica pendurada na sacada do Mr. Heckles embaixo. Aí falou, tem 2 sacadas, como assim, gente? Aonde estão essas sacadas? Mas é uma liberdade criativa que eu passo um pano perfeito, tá tudo bem. Total. Pra mim faz sentido. Pra mim faz todo sentido. E aí, são 10 temporadas de Friends. A gente vai assistindo tudo e quando chega no final... Tem muita coisa pra falar que o nosso tempo é muito reduzido, então eu vou ter que dar uma resumida em tudo que a gente poderia falar. Mas eu quero falar um pouco do final de Friends, porque... Não sei como que é pra você, mas até hoje... Eu vou chegando no final, vai dando um aperto, um vazio, né? Tipo, tá acabando de novo. Como que é pra você? Você já passa pelo final de boa hoje em dia? Ver eles colocando a chave ali no balcão, aquele apartamento vazio. As paredes sempre foram roxas? Não, é difícil. É difícil ainda, né? Porque é muito bem feito. Nossa, que final lindo. Bom, que final lindo. Assim. É muito sensível esse final. E é um final final. É um final final. É um final final. O final de The Big Bang Theory, né? Acho que assim, dá um gostinho, assim. Eu senti um calorzinho no final do Big Bang Theory ainda. Triste, mas assim... eles estão lá. Mas o apartamento vazio é assim, é de quebrar o coração, sabe? Só assim, por que vocês estão indo embora, gente? Tem mais um quarto vazio. Podia ficar lá, né, gente? Mas eu acho que os últimos episódios... A 10ª temporada, ela é muito boa. Muitos bordões da série que ficam até hoje vieram da 10ª temporada, né? O I'm Fine. O I'm Fine. O Joey Don't Share This Food também, né? A princesa... Consuela Banana Hammock. Tipo o Mike mesmo. Então, assim, muitos episódios vieram, muitos bordões, muitas cenas vieram da última temporada. Mas quando a gente chega ali, que as resoluções começam a vir ali, eles procurando uma nova casa, eles conseguiram... Eu torço até hoje
para que eles não consigam comprar a casa. Mas eles compram a casa, né? E assim, eu acho que é um ponto que Friends consegue trabalhar com a gente sobre finais e ciclos, né? Sim. Ali, acho que é difícil, e até hoje é difícil assistir o final de É Friends. difícil pra caramba. Porque é muito bonito. E é legal porque é uma coisa sensível, mas eles não deixam a comédia de lado, né? Não. Porque a última fala da série é uma piada do Chandler. É maravilhoso. É tipo, vamos tomar um café? Vamos aonde? Onde? Cara, isso é maravilhoso, a forma que eles terminaram. Eu acho que eles conseguem. Isso que eu acho que o Friends é tão genial, porque até no momento de drama ou de tristeza, eles conseguem trazer um humor no ponto ali. No ponto. Não é exagerado, sabe? É na medida ali. É na Eles medida. conseguem pegar. Ai, gente. Muito legal. Aí eu não sei se eu vou espalhar uma fake news. Você talvez conheça melhor do que eu. Mas dizem que o Chandler faz essa piada também do onde que eles vão tomar café, porque o cenário do Central Park já estava desmontado. Então eles não tinham pra onde ir na vida real, né? Mas eu não sei se é verdade. Há uma certa divergência. Por quê? No Friends Reunion até, eles mostram a cena deles desmontando o Central Park. E a Martha Kaufman até fala que depois que eles terminaram, eles ficaram ali conversando. Aí tem até uma cena, um take, que mostra todo mundo jogado no chão, sem o sofá lá no Central Park. A impressão que dá é que foi depois da gravação. Mas não fica claro se foi depois da gravação de alguma cena sem público, né? Não... Isso é um mistério pra mim também. Mas assim, esse último caco que ele coloca ali é muito perfeito. Eu acho que o ar dele também cai porque a gente emenda pro primeiro episódio da série, que eles estão no café, né? O café que todo mundo sabe, né? Então cai um pouco no sarcasmo dele, eu acho, tipo... onde seria, né, gente? Onde é? Então eu acho que consegue ser genial até em uma palavra, cara. Como é que pode? Muito bom. E aí, no final também a gente tem outras coisas. Mas antes eu queria falar também do hate que o Ross recebe. Você é um defensor ou você é uma pessoa que apoia esse coro de odiar o Ross, de achar que ele é talvez o pior personagem, ou menos melhor? Primeiro, se odeia um personagem de Friends, também dá errado. Eu também acho. Começar por aí. Friends não tem nada pra odiar. Né? Não foi feita pra isso. E Ross, eu acho que ele tem ainda ele foi um personagem feito para o David Schwimmer, né? Então, assim, eu acho que ele tem ele é moldado, né? Assim, o David é o Ross. Assim. Total. Então, assim, e ele tem uns momentos, assim, acho que os momentos mais cômicos de Friends são protagonizados pelo Ross, assim. Então, não gostar do Ross é talvez não entender nem o humor de Friends, assim. Quem tá falando isso tá vendo errado. As coisas que as pessoas usam pra odiar ele são coisas propositais pra mostrar o quanto ele é mimado. Né? Então, é de propósito, é pra gente rir, é pra gente desaprovar mesmo, mas de uma forma cômica. É uma série, né, gente? A gente tem que ter senão fica tudo muito bem, né? Exato. E o final? A gente falou da parte emocional, mas o desfecho da série. Eu acho que o que fica mais em aberto é o do Joey, porque ele teria um spin-off. E isso me incomoda até hoje um pouco, apesar de eu ainda não ter visto. Você assistiu, Joey? O Joey eu assisti as 2 temporadas? Não conseguiu? É difícil. Assim, why God? Vai. Assim, eu acho que, de novo, cai no ponto que a gente falou no começo aqui da nossa conversa, que Friends funciona como 6. E acho que quando a gente isola o personagem ali pós-final de Friends... Não funciona. Pra mim não funciona. Eu acho que, por exemplo, como, vou colocar, tipo, Young Sheldon, né? Ele trata a vida do Sheldon antes da gente ver. Eu acho que tem um pouco disso, Karim. Se a gente soubesse, tipo, uma série sobre a história da Phoebe, por exemplo. É meu sonho, sabia? De conhecer a infância da Phoebe. Como é que foi? Gente, deve ser um surto aquilo. Mas eu acho que caberia um propósito e explicaria por que ela não está com os outros 5 personagens ali, né? Mas o Joey ficou meio assim, por que fizeram isso com ele, né? Eu queria ele morando com o Joey com a Mônica e com o Chandler ali no quartinho em cima da garagem. Que ele tinha, inclusive. Pra mim, ele mora lá. A gente ignora, né? Eu ignoro o resto. E os outros finais? A gente tem aí a Phoebe casada com o Mike, eu acho que é um final perfeito pra ela, que sofreu assim, né? Nunca tinha tido um relacionamento longo, teve uma infância muito difícil e agora ela tá formando uma família. Sim. É uma coisa muito legal. E óbvio, a gente tem o Chandler e a Mônica com os gêmeos também, uma coisa perfeita, né? Depois de tudo que eles passaram, não ter poder filho. Mas a gente tem o Ross e Rachel.
que é o foco em muitos momentos, e que tem muita gente hoje que é contra. Falou que a Rachel tinha que ir para Paris sim, e que não podia ficar por homem, e que regrediu tudo que ela evoluiu. Eu quero saber o que você acha disso. Foi um final bom? Ela deveria ter ido? Não, eles deveriam terminar juntos, a começar por aí. Acho que a história ela se constrói para que a Rachel ficasse. Foi uma escolha da Rachel ficar, né? Ela decidiu ir, mas assim, ela ama o Ross. Então, eu acho que assim, não consigo ver ela indo com o Ross, e aí tem um final da série com eles indo para Paris, mas o final tinha que ser esse. Tinha que ser esse. Tinha que ser esse. Acho que pensar em reescrever isso não daria certo. Acho que é uma construção de 10 anos, eu acho, né? Friends foi construída para que o Ross e Rachel terminassem juntos. E a Rachel, ela escolheu ficar. Né? Ela escolheu ficar. E quem sabe no futuro eles foram para Paris também. Mas nada assim, impede. para o final da série, acho que foi coerente. E é lindo a cena, gente. Cara, é lindo. I Got Off the Plane, me arrepia até hoje essa cena, cara. É maravilhoso. muito boa. Quando a câmera vira, ela tá ali. Você fala, Cara, "Não." imagina que doido ter visto pela primeira vez. Eu não lembro da minha reação, porque eu vejo a Friends há tanto tempo que eu não lembro, mas... Ai, eu tenho a sensação que foi algum surto. Como o Ross, quando errou o nome da Emily também. Cara, com eu certeza. assim, nossa, não, e agora, né? Eu amo quando tem alguns vídeos de Reels assim, alguém filmando, tipo, a minha esposa tá vendo Friends pela primeira vez, e aí mostra Tá ali, a reação da pessoa nessas cenas, assim. É muito bom. Então, eu concordo com você. Eu acho que a Rachel tinha que ter voltado, cara. Tinha que ter ficado com ele. E eu acho muito legal porque o início da Rachel é ela escolhendo sair de um casamento em que ela não queria estar. Sim. E agora, no final, ela tá escolhendo de novo ficar com alguém que ela quer ficar. Eu acho que é sobre... Ela finalmente tem a liberdade de escolha do que ela quer fazer. Concordo. Pra ela, era prioridade ver o amor dela com o Ross, que ela amava ele ainda. Não, Então, é escolha. Concordo. Excelente ponto. Porque realmente, a Rachel, ela começa se libertando, tipo, Sim. dos julgamentos que ela veio a sofrer depois, das amigas, de toda a vida dela, né? Do pai. Do pai. Acho que a Rachel é uma personagem que mostra essa superação dela, esse empoderamento dela ali, quanto mulher ali. Ela foi atrás, assim, ela largou tudo, começou como garçonete e terminou o quê? Como gerente, agora eu não vou lembrar o cargo dela, desculpe, mas assim, um cargo alto dentro de uma empresa de moda, né? Então, assim, isso é muito legal. E ela escolheu ficar. Então, assim... Eu acho que esse é o empoderamento. Dois homens falando de empoderamento feminino, mas eu acho que o empoderamento é isso. Tipo, ela teve a liberdade de escolher. Ninguém obrigou ela a ficar. E é um personagem, acho que de todos, que tem um crescimento lindo na série. Nossa, demais. Muito lindo, demais. assim. Eu acho que é isso que é o mais legal da série. Que ela mostra, assim, tem uma evolução dos personagens, de alguma forma, ao longo das 10 temporadas, né? E entre muitos altos e baixos, mas a Rachel, acho que é o grande destaque desse, Total. assim. Acho que a série tinha que ser com ela. E a série tinha que terminar com os 6 juntos, né? Então, não tem como. E se hoje em dia fosse ter um spin-off de Friends, você apoiaria? Que história que você apoiaria? A gente falou do passado da Phoebe. Seria maravilhoso. Maravilhoso. Mas tem alguma outra história que você acha que dá pra extrair de Friends? Eu já pensei talvez nos filhos deles, mas eu não sei se... Pô, como é que funcionaria isso? Porque se for uma série pós-Friends, tipo, com os filhos, a gente vai querer a participação dos atores. Não dá pra fazer sem eles. Só que a gente já não vai ter mais o Chandler. Tudo Eu não sei se dá mais, né? Dá pra fazer alguma coisa nesse universo? Eu até o ano passado eu falaria pra você que eu queria a 11ª temporada de Friends e pronto, acabou. Não quero saber, né? Se vira e faz, né? Mas eu acho que hoje, dadas as consequências atuais, né? Acho que cai no muito ponto. Eu acho que um spin-off da Phoebe acho que seria o mais assim legal, que ela tem muita história pra contar, né? Tem. Muita história. Então assim, a vida dela na rua, né? Eu acho que e cai um pouco. Acho que depois de assistir Young Sheldon, acho que me deu mais vontade de ter esse universo expandido de Friends, né? Sobre os filhos, cai no ponto que você falou. Acho que a gente vai querer ver os atores, a gente vai querer os pais ali também, né? Mas seria muito legal, porque traria um pouco dessa nova geração, como é que eles se relacionariam com todo esse universo de tecnologia, né? Acho que seria muito legal. Uma coisa que acho que poderiam fazer, aí é uma dica aí pra Dona Warner aí, seria tipo, histórias em quadrinhos de Friends, acho que seria muito legal. Uma animação. Uma animação, gente, daria pra fazer Total. muita coisa ali. Dá pra fazer. Né? O David tá ali, a Marta tá ali, a gente tá aqui,
Que tal fazer alguma Que coisa, tal? né, Ine? Estaremos aqui para consumir. Estarei aqui, ó, tô aqui pronto já. Eu gostaria de uma coisa da Phoebe porque a gente tem vários momentos, né? Tem um momento que ela fala que foi... Eu nem pra que país que ela foi. Mas ela fala um país muito aleatório, assim. Acho E aí a que pessoa fala, nossa, você foi pra esse país? Ela fala, tem tanta coisa que vocês não sabem. E eu acho isso muito bom. Não, Tem muita coisa. E é aberto, né? Dá E pra as ver vidas passadas as da vidas Phoebe, passadas dela lá na guerra. Né? Eu Tem muita amo. coisa que tá fazendo. Quando cai o braço, Quando cai o braço... cai uma, acho que cai 2 vezes o braço. Cai 2 vezes. Não, ali eu me acabo. Assim, Ela gente. fala, ai, não, de novo. Cara, é muito bom, é muito bom. Então, pra gente encerrar, Renan, você recomenda ainda para as pessoas hoje em dia assistirem Friends? Recomendo Pra quem mil nunca vezes. viu. Muito. Acho que Friends é uma série, é uma comfort série, né? Mas é uma série inteligente. Continua sendo atual, porque Muito. amizade é amizade. Perde pra sempre. E a vida adulta, dos 20 e poucos e 30 e poucos anos, é muito real. É coisa Assim, que todo mundo passa. Todo mundo passa, assim. E eu acho que o barato de Friends é isso. Assim, é muito a nossa vida, né? É dividir os problemas que a gente passa com eles também, né? Porque eles também estão passando. Problema de arrumar emprego, de decidir qual carreira, de relacionamentos. Sim, eu acho que é uma série rápida de assistir. É uma série leve, apesar de ter momentos ali que você fica triste, mas assim, é uma série que faz bem. Então, assim, assista. Quem não assistiu ainda tá perdendo tempo, Tá né? perdendo muito tempo. Vai no Max. E pros fãs que já... Pra galera que já é fã de Friends, indica uma outra série. Uma série que você gosta muito e que você acha que a galera... Que não é tão popular, mas você gostaria que as pessoas assistissem mais. Ai, olha, eu tenho algumas séries que eu comecei a assistir pós-Friends ali, né? Pós-Friends é meio difícil, né? Mas assim, amo Parks and Recreation. Cara, eu quero muito ver, mas não tem nenhum stream, eu tenho preguiça de Então, ir atrás. muito injustiçado Parks and Recreation. Amo eu demorei eu fiquei muito viciado na sitcom, né? Então essa coisa, a plateia, isso me dá uma coisa. Depois do Big Bang Theory, né? Aí eu comecei me arriscando pra The Office, fui indo pra Parks and Recreation, agora eu tô assistindo Modern Family, ainda não acabei. Cara, maravilhosa. Maravilhosa também. Então assim, vou indo pra esse Superstore também. Preciso ver, não parei pra ver. Superstore também, outra série que pra mim é injustiçada ali. The Middle também, uma série leve, muito... Não consegui me apegar. Eu comecei a assistir, eu vou tentar de novo, pela terceira vez. eu mas não fiquei- consegui me apegar ainda. Mas por exemplo, The Middle me conquista mais, assim, Modern Family me pegou muito mais rápido. Ah, pega mais rápido. Eu, assim, tô lá dentro já. Tá. Então tem algumas indicações aí pra galera poder assistir. Já, tem algumas. Dessas aí eu acho que só Parks and Recreation, que não tá em nenhum streaming, né? Não. Ainda. E é tão bom, gente. Ah, eu preciso muito ver. Renan, obrigado, cara, pela sua presença, que bom te rever. Eu Tem também. muitas outras coisas que daria pra gente falar, mas aí vai ficar muito longo, aí vai ficar tudo assunto pela metade, então Eu que vou agradeço. encerrar por aqui. É, como eu disse no começo do episódio, né, o final de uma temporada de gravações, de entrevistas, mas dependendo da recepção da galera, pode ter uma segunda temporada, a gente pode voltar, falar de temas mais polêmicos, de repente, de conversar mais temporada por temporada, personagem por personagem, porque tem muita coisa pra ser conversada, né? E se por acaso tiver algum fã de Friends que não conhece o Renan, fala aí suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, canal no YouTube, tudo que você tiver. Luke, primeiro, obrigado pelo convite. Imagina. É maravilhoso falar de Friends com fã de Friends. Que é assim. muito bom. Gente, eu ficaria horas falando com você. Quem quiser me acompanhar, Friends Brasil em todas as redes sociais. Vai lá, fãs de Friends Brasil no grupo do Facebook, Friends Brasil, em tudo. Vai lá, a gente vai conversar um pouco de Friends também. Obrigado pelo convite mais uma vez, Luke. Imagina, Muito sucesso e I'll be there for you aqui, sabe? Obrigado, Renan. E pra quem veio por causa do Renan também, eu também sou muito fã de Friends, cara. Então tenho muitos conteúdos também que a gente já fez junto, fizemos live juntos e tem alguns vídeos no canal. Então vai lá conhecer meu canal, Minha Vida é uma Série. No Instagram também, @Minha Vida é uma Série, tem um underline aí no finalzinho. Também tem alguns conteúdos de Friends por lá. Falo de muitas outras coisas também, de muitas outras séries. E não esquece de ir lá conhecer a Roku, roku.com pelo site ou nas redes sociais @Roku Brasil. Adquira aí seu Roku Express para transformar sua TV numa Smart TV. E aí você pode acessar a Max, assistir os episódios de Friends, assistir a Friends Reunion. Só não tem a série do Joey lá, mas aí ainda bem que não tem. Ainda bem que não tem nenhum stream pra gente não poder assistir. Deixa abaixo. Renan, obrigado de novo, viu? Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. É sempre um prazer conversar com você sobre Prazer Friends. meu. Obrigado. E é o fim da temporada, mas continua seguindo o podcast, ainda vai ter muitos outros programas. Eu e a Bia estamos lançando alguns episódios, conversando com vocês sobre os outros assuntos. E a gente vai conversar sobre muitas outras coisas ainda. Então,
Não esquece de seguir aqui, ativa as notificações. Se você tá vendo pelo YouTube, se inscreve, deixa o like, todas essas coisas. Me fala o que vocês acharam do episódio de hoje. E em breve talvez a gente volte com uma segunda temporada. Obrigado porque acompanhou todos os episódios até aqui. Um beijo e a gente vai se vendo por aí. Tchau, tchau.